dar continuidade. Para quem não me conhece, eu sou o professor Evaldo Monteiro. Atualmente eu trabalho no campus Pedreiras, né, aqui da UEMA, onde eu estou como diretor do curso de Letras, tutor presencial e à distância aqui do curso de Geografia, né, e também eu estou como presidente da AGA, que é a Assessoria de Gestão Ambiental, aqui do campus, e faço parte do grupo de estudo, né, na verdade, de um grupo de pesquisa do CBH-RM, que é o Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Mearim, onde eu represento o comitê numa cadeira da própria universidade, tá? E uma outra escola particular que eu trabalho, que é o SENEC, né, e também pelo município de Pedreiras. Todas elas eu trabalho como professor de geografia, né, e na UEMA, no caso, como diretor e tutor. Então, um pouco aí da minha experiência de vida, nas minhas formações, tenho geografia e tenho pedagogia, e algumas especializações na área de meio ambiente, educação, tá, e assim por diante, tá bom? Depois eu vou pedir para que o Gonzalez se apresente, que vai ser o professor que vai ficar essa parte, a maior parte da noite conosco, né? Um professor muito bom, não é porque é meu irmão, mas é uma pessoa que eu já acompanho há muito tempo e já está aqui conosco há um tempo também. Começou junto, igualmente a minha pessoa, junto com tutoria, né, Gonzalo? A gente começou junto nesse mundo aí de tutoria desde 2012, e aí a gente foi caminhando, caminhando, e até, graças a Deus, hoje a gente está aqui dentro da universidade, podendo acompanhar esse crescimento, essa evolução e também, claro, aprendendo muito, né? Então, pessoal, então a gente vai iniciar, vou fazer apenas uma introdução rápida, e aí eu vou deixar disponível para que o Gonzalez possa abrilhantar aí nossa noite. Então, essa nossa oficina, nós vamos ter praticamente 2 encontros, tá? O encontro de hoje, nós vamos trabalhar essa prática da pesquisa em geografia, né, com o objetivo para o TCC. Eu sei que é um momento que muitos ficam com dúvida, né, no que pesquisar, como pesquisar, por onde pesquisar. Meu Deus, o que é que eu faço? Eu vou para a área humana, eu vou para a área física, né? E uma coisa que eu sempre me pergunto, desde quando eu estudava geografia, por que que todos que estudam geografia, principalmente na parte de licenciatura, por que que a maioria dos projetos monográficos são voltados para a área de geografia física, né? É interessante, porque a gente percebe que muitos projetos, quando o aluno vem falar para a gente, olha, a minha proposta é essa, a gente percebe muito na área da geografia física, sendo que a geografia humana também tem um mundo aí para se pesquisar. E nós estamos aí dentro de um curso de licenciatura, e às vezes a gente percebe projetos de alunos que vêm querer trabalhar uma área bem próxima do bacharelado, né, em geografia. É algo bem interessante dentro desse curso de geografia, né? Principalmente definir o que realmente eu quero, né? Por essa abrangência aí, por essa geografia de síntese que a gente percebe do mundo, né? Que ela abrange. Pois bem, eu queria deixar aqui um recado para vocês, que é exatamente sobre esse momento que a gente está vivendo. Primeiro momento, a prática da pesquisa, né? Que vou deixar com o professor Gonzalez. E o segundo momento, que eu ainda vou marcar essa próxima etapa. Aí eu vou disponibilizar novamente o link, só que a gente vai fazer assim com mais antecedência, para não pegar todo mundo de surpresa, né? Porque foi muito em cima, assim, aconteceu algumas turbulências, não deu para a gente fazer uma divulgação, vamos supor, com 15, 10 dias, 20 dias, né, de antecedência, mas vai dar certo, tá? E a segunda etapa a gente vai partir mais para a parte do projeto, né, para a parte mais técnica do projeto, tá? Então a gente vai ter esses 2 momentos aí para vocês poderem pegar um pouco, né, e aprimorar um pouquinho mais o projeto de vocês. Pois bem, pessoal. Então, em relação a esse momento, né, deixando um pouco aqui a minha participação inicial, eu queria falar para vocês a seguinte situação. Não é um momento fácil, né, quando a gente percebe aí que nós temos que preparar esse projeto e, a partir dele, elaborar o nosso TCC, né, para muitos, né, um temido TCC, para outros, mais um trabalho, né, que vai fechar aí com chave de ouro o seu curso, e assim você poder continuar, né, seguindo carreira, seja na pesquisa, seja na docência, né, aí vai depender de você. Mas inicialmente é bom a gente pensar da seguinte forma. Por quê? A realização de uma pesquisa, por exemplo, consiste em um processo, e desse modo, né, ela apresenta um ponto de partida, né, uma etapa inicial, por exemplo.
E qual seria ela, né? Qual seria essa etapa inicial? Que muitos se perguntam, né? Qual a primeira coisa a ser feita, né? Quando se decide realizar uma pesquisa, quando se decide pensar em elaborar um projeto para depois desenvolver esse projeto, né? Você poderia pensar que é a coleta de dados, por exemplo, né? Mas estaria enganado, pois essa é uma atividade, por exemplo, da fase de execução da pesquisa, né? Depois que você já planeja tudo. E antes dela, né, existe outras importantes etapas, né, a serem cumpridas. Né? Você poderia pensar que, por exemplo, é o projeto, né? E nesse caso estaria quase lá. Ainda não seria o início do processo. Mas ainda existe uma etapa anterior que ela é conhecida como planejamento, que é exatamente esse momento que vocês aí estão inicialmente aí com essa disciplina de pesquisa, né? Que é a parte da elaboração de projetos de TCC. Então, planejar é a primeira coisa a ser feita, né, em uma pesquisa. O planejamento, ele praticamente é essencial, né, para a boa condução dos estudos, né? É a etapa do pensar, né? Vamos dizer assim. A pesquisa antes de agir, né, de executar o trabalho, né? É tudo que for pensado, vamos dizer assim. No planejamento será registrado por um projeto. Então você percebe que inicialmente eu vou planejar, eu vou pensar o que eu quero para depois, né, eu iniciar essa prática do projeto, essa elaboração, né, daquilo que realmente eu pretendo fazer lá na frente, daquilo que eu pretendo pesquisar e como pesquisar, né? Então é tudo que for pensado, né, no planejamento será registrado no projeto, que servirá, vamos dizer assim, de guia, né, para tudo que será realizado daquele ponto em diante. Tá? Então, o que fazer do projeto, né, é uma etapa tão importante. Tem muitas pessoas que pensam, já me perguntaram bastante, Gonzalez, depois o Gonzalez vai falar sobre isso, tem muita gente que fala assim, professor, vou fazer meu projeto, mas tem como o senhor me dar a carta aí que eu já quero pesquisar? Calma, não é momento de você pesquisar. Tem gente que pensa que no projeto já vai a pesquisa. Calma, vocês estão planejando ainda, vão pensar ainda. Tem muita coisa para a gente futucar ainda, vamos dizer assim, né? Você vem com um tema, esse tema vai ser modificado 30 vezes. Aí você fala assim, eu não aguento mais. Tudo que eu mando para o professor, ele devolve, fazendo um monte de mudanças. Mas isso faz parte do planejamento, né? Isso faz parte e na geografia não seria diferente. Principalmente falando de uma área que ela subdivide em duas, vamos colocar assim, em humanas, né? E áreas físicas. Né? E você se pergunta o que fazer. Encerrando aqui essa minha parte, eu gostaria de fazer uma ressalva, até num encontro de meio ambiente que eu estive presente, e o que mais foi colocado na parte da pesquisa foi a seguinte situação, que a pesquisa, ela se torna muito relevante quando ela tem um objetivo, quando ela tem caráter social, né? A pesquisa ela é relevante quando ela traz, vamos dizer assim, soluções, quando ela traz mudanças na sociedade, né? Quando ela traz esses impactos positivos na sociedade. Então, a pesquisa, né, ela tem que partir desse princípio, né? Um princípio básico de tentarmos melhorar a qualidade de vida, né, das pessoas, seja nas questões ambientais, seja nas questões culturais, né, nas questões sociais, antrópicas, enfim, tá? Naquelas divisões que a geografia tem. Por isso que muitos falam, Evaldo, eu quero fazer uma pesquisa sobre solo, quero fazer uma pesquisa sobre clima. Beleza, então vamos adaptar isso à área da agricultura, vamos adaptar isso à área do meio ambiente, né, áreas que possam interagir diretamente com a sociedade. Então, o planejamento inicial, a gente tem que sempre pensar nessa parte social, nessa parte humana, né? E a geografia, ela já coloca isso, né? Todo o conhecimento geográfico, ele traz essa importância, né, de analisarmos a sociedade, né, de vivenciá-la, né, ter uma visão diferenciada, né, analisar melhor as situações que a sociedade está vivendo hoje e poder promover algo diferenciado para que ela continue evoluindo, tá? Então, pessoal, a nossa conversa de hoje, que agora eu vou pedir para que o professor Gonzalez se apresente, porque nesse primeiro momento, nesse nosso primeiro encontro, graças a Deus, né, uma pessoa que eu admiro demais, né, teve essa disponibilidade de estar aqui hoje, né, para nos agraciar, tá, com essa parte da pesquisa que é um momento tão importante em nossas vidas aí enquanto profissionais, tá? E no momento da sua fala,
a gente vai interagindo, tá, pessoal? Eu peço que o áudio de vocês fiquem fechado, mas assim, fiquem à vontade. Qualquer momento que vocês quiserem perguntar, é só liberar o áudio, perguntem, tá? E eu vou ficar acompanhando aqui o chat também, se vocês não tiverem, não tenho vontade de falar, mas eu posso escrever aqui e mandar uma pergunta que a gente vai respondendo, não se preocupem, tá? Esse momento aqui é nosso, é para a gente interagir, tá? E é um momento aqui para nós podermos criar aí um direcionamento, vamos colocar assim. E quem já está adiantado, né, com o seu trabalho, tirar o melhor proveito aí do processo para que vocês consigam aprimorar mais ainda o trabalho de vocês, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos, tutores, alunos de Lago da Pedra, de Bacabal, de Codó e também nossos queridos aqui alunos de Pedreiras. Eu acredito que é um momento assim importante, né? Porque reunimos aqui 4 polos da UEMANET, né? E acredito que isso é uma prática importante dentro da UEMANET de podermos vivenciar um pouco de cada lugar, né? De cada lugar aí da UEMA, né, como um todo, tá certo? Professor Erisvan, colega, parceiro aí de direção, né? Diretor do curso de letras lá em Lago da Pedra e também do todo o curso de geografia. Um abraço, tá? Professora Thaís também, enfim, todos aí, um abraço e vamos junto. Então, professor Gonzalez, fica à vontade com esse momento aí. E mais uma vez, obrigado pela sua presença, tá? E aqui todos nós aqui estamos muito felizes. Então, vamos junto. Fica à vontade, Gonzalez. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer a fala de Evaldo, né? A gente trabalha já muito e é sempre um prazer. Então, pessoal, é função de trazer para vocês uma discussão quanto pesquisa na geografia, tá? E é muito motivador fazer pesquisa na geografia, porque o campo é muito amplo, tá? É muito amplo. E a gente separou esse momento não para falar necessariamente de estrutura de projeto, nada disso, mas para a gente refletir sobre o que é pesquisa em geografia, tá? E apresentar alguns caminhos que vocês podem estar percorrendo, tá? A partir do TCC de vocês, ou dos projetos que vocês vão fazer daqui para frente, né? Eu costumo dizer que a graduação só é a primeira fase de um projeto de pesquisa, né? Você vai para a especialização, você vai para a pós-graduação, você vai para mestrado, para doutorado, e é pesquisas infinitas, né? Então, eu vou apresentar alguns caminhos, ferramentas e caminhos, para que vocês se encontrem e pensem, ampliem, né, a noção de pesquisa de vocês, tá? Lembrando que o ensino superior, a finalidade do ensino superior é pesquisa e extensão, tá? Então, me assusta muito quando eu vejo instituições de ensino superior querendo ensinar a estratégias técnicas e esquecendo do principal, da finalidade, que é pesquisa, né? Você é um cientista, querendo ou não, você é um cientista. Você ingressou numa graduação, você, antes de tudo, é um cientista. Você pensa e você transforma o seu conhecimento empírico em conhecimento científico. Isso nada mais é do que ciência, tá? Então, recebemos o título aí de cientistas. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, porque eu fiz um slide, e aí a gente pode acompanhar melhor pelo slide, ok? Tá chegando direitinho aí? Alguém me dá um retorno? Senhor Gonzalez, tranquilo. Pronto. Então, gente, o meu nome é o Gonzalez Magalhães Almeida. Aí no Google tá Arthur Hernandes, né? Porque o meu sobrinho usa o computador e na hora de entrar eu esqueci de fazer o login na minha conta.
mas meu nome é esse aqui, ó, é o Gonzales Magalhães Almeida, tá? Sou licenciado em Geografia, tenho uma especialização em Metodologia do Ensino de Geografia e História, e recentemente eu terminei o mestrado em Desenvolvimento Socioespacial e Regional, tá? Então, um conhecimento a mais acerca de pesquisa, a gente tem. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Primeiramente, eu estipulei um tema para esse nosso encontro, tá? E aí eu trouxe reflexões e indicações da pesquisa em geografia. A geografia humanizada, tá? Por que que eu trouxe esse termo de a geografia humanizada? Justamente por essa dicotomia que existe entre geografia física e geografia humana, tá? E aí tem alguns autores que eles trazem essa discussão, nada de geografia física, nada de geografia humana, nós temos uma geografia humanizada, tá? Humanizada por quê? Porque todas as relações sociais, naturais, econômicas, elas acontecem em meio a uma sociedade, um cenário, em um cenário ambiental, tá? Então, não tem por que ter essa dicotomia e, muitas das vezes, esse confronto entre físico e humano, tá? A princípio, eu trouxe aqui, eu queria trazer para vocês uma abordagem sobre a própria geografia, tá? Isso por quê? Porque não tem como você fazer pesquisa se você não está por dentro da dimensão da área que você pretende pesquisar. Então, frente a isso, eu senti a necessidade de fazer uma introdução, um pouco extensa, no caso, para que a gente entenda o que é a geografia, tá? E um pouco da sua parte, da sua divisão, dentro do que a gente entende de física e humana, para a gente entender como essas duas áreas estão compostas, para a partir disso, tá, a gente já focar o ponto preciso que podemos tomar como campo de pesquisa ou de atuação, ok? Mais na frente, eu vou trazer para vocês vou focar um pouco sobre a questão de tema e problema, que tudo parte disso, né? Tudo parte de uma problemática. E em seguida eu vou apresentar para vocês algumas linhas de pesquisa dentro dessa dicotomia, né, de física e humano, que vocês podem estar trilhando, tá? Então, definir uma linha de pesquisa é essencial. Por quê? Porque a geografia, ela é um universo. Então, não tem como a gente estudar toda a geografia, né? Geografia escrita da Terra, não tem como a gente descrever a Terra toda, nós só somos um, né? Então, a gente não tem resposta para tudo que acontece nessa esfera. Então, é interessante definir uma linha de pesquisa. E dentro dessa linha de pesquisa, você começar a desenvolver seus trabalhos de investigação. Pois bem, a geografia ela é dividida, como já foi até antecipado pelo Evaldo, em duas grandes partes, né? A física e a humana. Então, a geografia é uma área do conhecimento bastante complexa. Vocês que estão estudando geografia sabem bem disso, né? Abordando temas tanto ligados ao meio natural, quanto relacionados à sociedade. Por esse motivo, tradicionalmente, ela é dividida em geografia física e geografia humana. Eu não sei se na turma de vocês tem esse confronto, né? Eu gosto mais da geografia física, eu gosto mais da geografia humana. E quem é bom de geografia humana geralmente peca aqui na geografia física, né? É muito parecido com português e matemática. Quem é das exatas não gosta muito da humana e coisa e tal. Tá? Mas o bom geógrafo, ele tem uma noção de tudo, né? É sempre bom a gente ter uma noção de tudo da geografia, né? Embora seja um tanto quanto difícil, mas ter força de argumentação, ou saber pelo menos um autor que discute, que compõe a área física, a área humana da geografia, é sempre bom ter esse conhecimento. Essa divisão teve o objetivo de gerar uma especialização do conhecimento, visando a evolução da geografia como ciência, tá? Essa é uma exigência do capitalismo industrial, que fomentou a divisão do conhecimento em ciência para atender a divisão do trabalho. Olha só, eu não sei se vocês se sentem
né, incomodados quando vão pegar um edital para concurso, e lá você vê toda uma descrição das atividades que um geógrafo poderia exercer, e lá tem um engenheiro ambiental, né, tem um biólogo, tem, enfim, você percebe que você tem que estar totalmente apto, você cursou aquelas disciplinas, mas para fomentar, tá, essa valorização de certas áreas, sentiu-se a necessidade de fazer essas divisões dentro da geografia, e onde a gente vê muito esse estigma de que uma área é mais valorizada do que a outra, do que isso é mais primordial do que aquilo, né? Puramente, como diz aqui o texto, com intenções capitalistas, né, de valorização da força de trabalho. Pois bem, a geografia física e a geografia humana. Diante da necessidade de se ter uma visão mais abrangente da realidade, é indispensável a superação dessa dicotomia. Então, nós, como atuantes e cabeças pensantes, que não nos restringimos a essa dicotomia, né? Eu não fico preso numa geografia física e nem me sinto parte de uma geografia humana, a gente tem que superar isso, tá? Nós temos que pensar para além do que foi imposto a nós. E aí eu trago uma discussão de Marx, né? A dessa ideologia que nos é imposta, e aí a gente acata como dogmas, né? Sem questionar. Então, isso não é sadio. A gente precisa superar isso, tá? Eu, por exemplo, quando me formei em geografia, eu peguei um termo e uma metodologia da geografia física e apliquei em uma abordagem humana, tá? Então, eu trabalhei as rugosidades tão presentes na geografia física, né? E trouxe para a questão afro-brasileira. E aí eu pego um termo muito utilizado por Milton Santos, por sinal, da geografia física, e trago para a geografia humana. Então, eu gosto muito de brincar com isso, né? E essa minha estratégia fez com que eu entendesse que eu não estou limitado a uma geografia física, muito menos a uma geografia humana, mas eu busco ter um conhecimento geral de ambas as vertentes. Pois bem, na verdade, a geografia é uma só. Olha só que interessante. É difícil afirmar isso, né? E forte ao mesmo tempo. Mas nós temos, então, uma geografia humanizada, né? Além dessa dicotomia de físico e humano, a geografia nada mais é do que ela é humanizada, porque toda essa dinâmica que acontece, ela tem um espaço, né? E isso une, tá? Isso liga uma coisa com a outra, que faz com que não consigo separar, né? Tem um autor, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele fala, né, de forma bem didática, que meio ambiente, por exemplo, o meio significa o homem, o ambiente é o lugar onde o homem está inserido, né? Bem ingênuo da parte dele. Mas eu consigo entender nessa relação que é ligado, tá? O homem faz parte do meio ambiente, não existe meio ambiente sem o homem, e vice-versa, tá? Então, para que uma divisão, se a gente pode trabalhar uma geografia como um corpo só, né? Embora tenha suas divisões. Pois bem, o que compreende essa, então, famosa geografia física? É a parte do conhecimento geográfico que aborda os aspectos relacionados ao quadro natural existente na superfície da Terra. Tá? Então, nós temos algumas subdivisões da geografia física, né? Por exemplo, como a natureza apresenta vários elementos e fatores, a geografia física se subdivide entre outras, né? Porque aqui não tem todas, mas hidrogeografia, a geomorfologia, climatologia, tá? E assim vai, a cartografia. Então, você consegue perceber que essas áreas mais técnicas é visto como geografia física. Então, o que é interessante, num primeiro momento, antes de você pensar em pesquisar, é você definir uma área de atuação. Então, vocês já vão pensando aí. Eu estou apresentando para vocês um eixo, que é a geografia física, e o que compõe essa geografia física.
Se vocês tiverem interesse e familiaridade com a geografia física, vocês já vão se apegando a isso. E dentro dessas subdivisões, dentro da geografia física, que existem suas subdivisões, você já deve pensar, eu preciso fazer, eu me identifico com a geomorfologia. Então, vamos ver a que ponto eu consigo problematizar algo dentro da geomorfologia. Tá? De igual forma, a climatologia. Eu me interesso pelas relações climatológicas. Como eu posso problematizar algo que me limite, de certo modo, a climatologia? Por isso, eu estou trazendo para vocês essas divisões. Tá? Eu sempre digo isso para os meus alunos, quando eles têm dificuldade em se encontrar como pesquisador. Eu digo assim, veja dentro do seu curso qual a disciplina que você mais gosta. Professor, eu gosto de geoturismo. Beleza, tu gosta de geoturismo. Ok. Então, o que tu gosta do geoturismo? Eu gosto das relações de fixos e fluxos dentro do turismo. Ok, beleza. Qual problema você levanta? O que você acha, pode levantar que te incomoda e você poderia fazer uma pesquisa que trouxesse respostas para isso? Tá? Então, a gente consegue, tá, a partir de um início, de se encontrar dentro da área de uma disciplina qualquer, tá? A partir disso, aquilo que eu mais gosto nessa área e problematizar, tá? Porque tudo parte de uma problematização. Pois bem, já na geografia humana, olha só a mudança de cenário, né? A geografia humana analisa as ações e transformações geradas pela sociedade, tanto em nível local, quanto em uma escala global do espaço geográfico. Tá? Então, todas essas relações de fluxos e de fixos também, né, acontece dentro da geografia humana, ok? Que, por sinal, é a parte que eu mais me identifico, a que eu mais gosto, né, principalmente a geografia política e econômica. Mas, enfim. Depois eu vou dizer para vocês, quando a gente estiver trabalhando as linhas de pesquisa, qual é a minha linha de pesquisa, e falar um pouco da minha pesquisa do mestrado para vocês. Pois bem, dentro da geografia humana, a gente tem algumas subdivisões. Lembra lá que eu mostrei na geografia física, algumas subdivisões da geografia física, e dentro da geografia humana eu também vou apresentar algumas para vocês. Tá? Como a sociedade apresenta várias maneiras de provocar mudanças no espaço geográfico, a geografia humana basicamente se divide em 6 aspectos. Quais seriam eles? A urbana, a econômica, a cultural, a regional, a geografia agrária, política, o turismo, a saúde e a geografia da população. Olha só, então é muito amplo, é muito extenso, tá? Você tem campo, você tem terreno para definir aquilo que você vai pesquisar com louvor, tá? Você tem um leque de opções, basta você saber, dentro daquilo que você se identifica, tá? Aquilo que você conseguiria desenvolver. Tá? Então, a dica é essa, de antemão. Né? Veja qual é desses eixos que você mais se identifica. Eu prefiro a geografia humana. Eu prefiro a geografia física. Feito isso, defina dentro desse eixo qual a disciplina que você mais tem familiaridade. Tá? Qual a disciplina que você mais gostou durante o curso, aquela que mexeu com você, que você se dedicou mais. Veja, dentre as opções, aquela que melhor se identifica, porque assim o seu trabalho será um pouco mais leve. Tá? Quando a gente faz aquilo que gosta, o fardo se torna mais leve. Né? Então, eu apresentei as subdivisões da geografia física e agora eu apresento as subdivisões da geografia humana. Outra divisão possível da geografia está relacionada à escala de análise e abordagem. Tá? Dessa forma, muitos geógrafos consideram a geografia dividida em a geografia geral e a geografia regional. O que seria isso? Vamos lá. Ao contrário da regional, a geografia geral
estuda aspectos mais abrangentes, tá? Enfatizando a compreensão de fatores ou princípios que transformam todo o espaço geográfico. Tá? Por exemplo, o capitalismo. Tá? O capitalismo, ele é um estudo de abordagem geral. Tá? Você, para ir nos primórdios do capitalismo, você vai ter que fazer um método mais indutivo, quando você parte do geral para chegar no específico. Tá? Então, é tipo globalização. A globalização, ela tem uma abrangência mais geral. Tá? Você pode pegar fatores e implicações do capitalismo ou fatores e implicações da globalização e estudar em um dado local. Tá? Mas a análise central, ela parte do geral. Então, compreender o fenômeno da globalização, por exemplo, e a influência das grandes empresas em uma escala mundial é um exemplo do estudo da geografia geral. Tá? Eu posso trazer um outro exemplo, que é a questão política neoliberal. Né? Você vai entender, não tem como você estudar a política neoliberal em Pedreiras tão somente se você não for lá nos primórdios do estudo de Hayek, né, e passar por David Harvey e ir descendo até você estudar as implicações desse processo no local. Tá? Então, isso é uma geografia geral. Temos também a regional, né, que inclusive o meu mestrado foi em geografia regional. Né? Estuda a organização do mundo em áreas homogêneas, né, regiões. Essa homogeneidade pode ser resultado de fatores naturais, sociais ou culturais. Então, o que acontece isso? O mercado, a fomentação do mercado da economia local em Pedreiras. Né? Como elaborar estratégias de desenvolvimento regional para a cidade de Pedreiras? A partir da disseminação do mercado. E os fatores capitalistas de dominação de classe, né? Da burguesia ditando regras para uma sociedade. Então, esse estudo de desenvolvimento regional, ele é voltado para o local, tá? A UEMA, por exemplo, ela está com uma parceria muito importante que discute desenvolvimento regional nesse eixo Maranhão-Pará, né? O amazônico também. E aí são alunos e grupos de pesquisa desenvolvendo pesquisas que fomentem o desenvolvimento nessas regiões a partir do lugar. Tá? E quando eu falo em desenvolvimento a partir do lugar, eu falo de desenvolvimento endógeno, aquele que vem de dentro para fora. Né? Então, esse desenvolvimento ele é mais regional. E aí, eu discuto, por exemplo, a questão do empreendedorismo, por exemplo, que é muito criticado, né, por geógrafos, em sua maioria, por ter essa relação de capital e de exploração e de desvalorização do trabalho, né, de uma classe sobre a outra, enfim, tá? Mas é algo que parte do endógeno para o exógeno, é algo que vem de dentro para fora. Então, é preciso também a gente ter essa noção, tá? Eu quero estudar algo mais geral ou mais regional, tá? E aí, eu aponto Aníbal Quijano, eu aponto Arthur Escobar, que são estudiosos que discutem a geografia regional a partir do lugar, tá? Se vê a necessidade de uma comunidade e age para sanar aquelas dificuldades, tá? E não estabelece modelos gerais, né? O governo federal lançou um modelo de desenvolvimento. Pega esse modelo de desenvolvimento e aplica lá numa comunidade, sem consultar a comunidade, sem entender a identidade daquela comunidade, a relação de pertencimento da comunidade com o seu território. Né? Será se isso daria certo? Eu pego um projeto sul-sudeste com outras características geográficas e venho aplicar aqui na região do Médio Mearim, região dos Cocais, para aplicar um projeto lá do sul e sudeste.
tá? Então, tem essas disparidades. E esses autores que eu falei, eles pregam o contrário. O desenvolvimento regional tem que partir de dentro da comunidade, dos anseios da comunidade, e não de fora para dentro. Ok? Então, gente, feito isso, o que eu trouxe para vocês até agora? Tá? Uma subdivisão, aliás, uma discussão sobre o que é físico e humano, tá? E uma abordagem de humanização da geografia, né? Nem geografia física e nem humana, mas humanizada. Aí eu apresentei para vocês uma segunda subdivisão, que foi a geral e a regional, tá? E agora eu quero trazer para vocês o projeto de pesquisa em geografia, tá? Mas, como eu disse antes, eu não vou entrar no mérito de estrutura de projeto, o que vem em cada parte, porque eu acredito que vocês estão pagando, nesse momento, uma cadeira, né, de projeto de pesquisa. Então, o professor da disciplina, ele vai trabalhar isso com vocês. O que eu vou trazer aqui são reflexões de como pensar pesquisa em geografia, tá? Mas, de antemão, vocês conhecem uma estrutura de um projeto de pesquisa, né? Problema, justificativa, objetivos, as hipóteses, a fundamentação teórica, metodologia, cronograma e referências, tá? Se eu pudesse destacar alguns pontos de importância, né, eu destacaria o problema, né, e a metodologia, tá? Isso porque, sem descartar, lógico, a justificativa e os objetivos, tá? Mas o que acontece? Toda pesquisa, ela parte de um problema, tá, de investigação. Você já definiu a disciplina que você quer atuar, você já definiu a abordagem que você quer trazer, mas como problematizar isso, né? E como trabalhar isso? Então, quando a gente tem na mente um problema central, uma metodologia adequada, um método adequado, a gente consegue, sim, fazer uma pesquisa mais efetiva, de fato, tá? Então, a definição do tema, né? Dentro dessa definição do tema, nós precisamos necessariamente ter uma questão central. O que seria uma questão central? Eu quero trabalhar as relações de desenvolvimento e de cidadania. Tá? Qual seria a minha questão central? A cidadania e desenvolvimento social, por exemplo. Eu quero trabalhar as relações de poder e a exploração de classes, da mulher e tal. Então, qual seria a questão central? Capitalismo e gênero, seria relações, questões de gênero, de identidade, de território. Então, isso é uma questão central, mas não tem delimitação, tá? Nós só temos um campo maior, mas precisa de uma delimitação, tá? E aí, eu quero dizer para vocês que, a partir dessa questão central, vai surgir o que a gente chama de objeto de pesquisa, tá? Posso trazer um tema, o meu tema foi o discurso de um instituto que prega o desenvolvimento, que prega a responsabilidade social empresarial. E aí, eles têm um discurso muito bonito de cidadania e desenvolvimento social. E aí eu queria discutir isso. Qual foi a minha questão central e meu objeto de pesquisa? Cidadania e desenvolvimento social. Por que ela é uma questão central? Por que ele é um objeto da minha pesquisa? Porque eu vou trabalhar esse objeto teoricamente. Tá? Eu vou ter que estabelecer um recorte, eu vou ter que estabelecer um parâmetro, tá? E a partir disso, trabalhar ao longo da minha fundamentação teórica autores que conceituam e que definem o que é cidadania e desenvolvimento social, por exemplo. Tá? E sem falar que existe uma não compreensão em sua totalidade do termo desenvolvimento, né? Quem é geógrafo raiz sabe que a expressão desenvolvimento, ela deve ser entendida, contextualizada a um dado lugar, a um dado fator. Ela não pode ser entendida solta. Tanto é que
a gente deve se referir a desenvolvimento como expressão e não como palavra, né? Por quê? Porque a palavra, geralmente, ela tem uma definição, tá? E o termo desenvolvimento, ele é muito amplo para ele ser definido em uma questão e uma vertente, tá? Aí por isso que alguns autores criticam quando se trata de desenvolvimento como palavra, né? Sendo que é tão amplo que deve ser chamado de expressão, de um termo, né? De um conceito. A palavra em si, ela é um conceito, ela é um construto teórico. Tá? A gente constrói teoricamente o significado de desenvolvimento. Pois bem, para Lacartus e Marconi, tema é um assunto que se deseja provar ou desenvolver. Ele ocorre a partir de uma dificuldade, curiosidade, desafios encomendados por financiadores, indústrias, entidades, entre outros. Tá? Então, o tema da pesquisa, ele surge a partir de uma curiosidade. E é interessante que a curiosidade, ela vem do nada. Tá? Então, é preciso estar bem atento para quando ela vier, você não deixar escapar. Eu lembro que na graduação de Geografia, eu discuti a relação, uma crítica sobre os dados do IBGE, sobre a distribuição por cor, né, da etnia das pessoas a partir de um gráfico do IBGE. E eu estava numa aula de Geografia da População. Estava lá assistindo uma aula, como bom aluno aplicado que eu fui. Estava lá assistindo a aula e o professor trouxe um gráfico. E nesse gráfico eu pude ver que 10% da população brasileira se reconhecia como negra e mais de 50% se reconhecia como parda. E aí veio na minha mente, mas o que é ser pardo? Porque para mim, pardo, a cor parda, tem até aquele papel pardo, então eu associo uma pessoa parda à cor daquele papel, da cor da borda do slide aqui, né? Para mim, pardo é isso, eu não conheço pessoas dessa cor. E aí eu fiquei questionando, mas por que esses mais de 50% não se reconhece como negra? E aí surgiu a curiosidade de investigar, tá? Então veio do nada, e eu fui anotando aquilo ali, né? Então, quando eu fui passar para a pesquisa em si, eu já tinha mais ou menos o norte, eu já sabia a disciplina, que era a geografia da população, e já tinha uma vertente dentro da geografia da população, que era a divisão social apresentada e divulgada pelo IBGE naquele ano. Então, eu já tinha aí, ó, muita coisa andada. Parece pouco, mas é muita coisa, porque a ideia central já estava na minha cabeça. Era só passar por papel, juntamente com o orientador, delimitar e estruturar e partir para a pesquisa. Tá? Então, além do tema, definido o tema e sabendo que o tema ele tem que ter uma questão central e que essa questão central é chamada de objeto de pesquisa e que o objeto de pesquisa ele é teórico, tá? Não vai dizer assim, o meu objeto de pesquisa é a Prefeitura Municipal de Pedreiras. É a escola Três Reis Magos em Bacabal. Não, isso aí não é objeto de pesquisa, isso é campo empírico. O objeto de pesquisa, ele é aquela expressão que você vai apresentar o conceito ao longo do trabalho, tá? Então, isso é objeto de pesquisa. E Bourdieu, ele diz isso, né, que o objeto de pesquisa, ele é teórico, tá? Então, você tem que trabalhar esse objeto teoricamente, explicando ele através da literatura. O campo de pesquisa, ele é empírico, porque as informações estão lá de forma empírica. Você vai coletar essas informações e transformar em ciência. Pois bem, entendido que é um tema, nós temos o problema, tá? A definição do problema, né? Do empírico ao científico, ou empírico-científico. Né? Vocês sabem que a ciência, ela parte do senso comum, né? Do conhecimento empírico. Você pega aquela informação que não tem cunho científico, testa, sistematiza, organiza, prova, e aí você tem ciência. Então, o espírito científico, de acordo com Bachelard, né, proíbe
que tenhamos uma opinião sobre questões que não compreendemos. Olha só a responsabilidade disso. Você vê muita gente se achando dono da verdade sem ter propriedade do que está falando, tá? Então, isso não é ciência, tá? O espírito científico, ele proíbe que tenhamos uma opinião sobre questões que não compreendemos, sobre questões que não sabemos formular com clareza. Em primeiro lugar, é preciso saber formular problemas, e isso não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Problematizar não é uma tarefa fácil, tá? E digam o que disserem. Na vida científica, os problemas não se formulam de modo espontâneo. O que ele quer dizer com isso? Tá? A sua investigação, ela vai partir de um conhecimento prévio que o pesquisador já tem. Então, isso é fato. Você não vai, ela não vai cair no seu colo, tá? E você vai ter um insight e dizer assim, meu problema de pesquisa. Não, ele é construído, tá? Você já tem uma noção prévia do que você vai falar, tá? Na minha primeira monografia, fui tratando da questão negra, mas eu, como negro, já tenho um conhecimento prévio do que é ser negro, tá entendendo? Então, parte de um conhecimento, ele não é espontâneo, você já tem uma raiz ali, você, no fundo, já tem um conhecimento prévio daquilo que você quer discutir. E isso dificulta problematizar, sabe por quê? Porque você vai se envolver, né? Você se envolve sentimentalmente com o seu tema de pesquisa, com a sua problemática, tá? Exemplo. Eu tenho eu tenho uma segunda formação, que é administração, tá? E quando eu fui para o mestrado, eu fui com um projeto voltado para administração e geografia. Era uma mistura, os dois, porque eu queria englobar os dois cursos. E o meu tema era fatores críticos de sucesso do empreendedorismo cultural em São Luís, tá? A minha problemática, quais os fatores, tá? Porque a problemática ela é uma pergunta, quais os fatores críticos de sucesso que fomentam o empreendedorismo cultural na cidade de São Luís do Maranhão? Então, eu estou totalmente envolvido na minha problemática. Por quê? Porque eu já estou dizendo que os fatores já são de sucesso. Olha só que loucura. Eu já respondo a minha problemática na escrita da problemática. Tá? Então, eu já tenho um conhecimento prévio, então me distanciar desse conhecimento prévio é uma dificuldade, né? A gente se envolve sentimentalmente com a escrita, e isso é um erro, e Bachelard, ele diz isso, tá? Ele fragiliza o teu trabalho quando você escreve de forma emotiva, tá? Então isso, de certo modo, é um equívoco. Dando continuidade, tá? Ainda na problemática. Para o espírito científico, todo conhecimento é resposta a uma pergunta. Se não há pergunta, não pode haver conhecimento científico, tá? Nada é evidente, nada é gratuito, tudo é construído. Bachelard, 1996, tá? Então, Bachelard, ele traz esse entendimento que parece óbvio, mas muita gente não sabe. Eu já peguei inúmeros trabalhos de pesquisa sem ter uma pergunta como problemática. E aí ele diz, não há pesquisa sem problema. Tá? Não tem como eu responder se não tem uma pergunta. Tá? Não tem como eu investigar algo se eu não questiono. Tá? E o questionar é perguntar. Tá? Então, tudo é construído. Entendido até aqui, pessoal? Eu já estou finalizando, tá? Então, o que eu quis mostrar para vocês até agora foi bem isso, tá? A importância de se entender a área que você está inserido e que pretende pesquisar, tá? Entender a necessidade das características principais
que compreende o processo de pesquisa, tá? Desde o tema, a formulação do tema. Às vezes a gente joga no Google a questão central, aí sai vários temas já pronto, a gente só pega, tá? Mas sem entender que o tema ele é construído e fracionado por partes, que deve compreender o objeto, que ele é teórico, o campo empírico, né, que é o seu campo de pesquisa, além da delimitação. Tá? Então, é preciso ter noção disso. E todo conhecimento, tá, ele parte de um problema. Por isso a importância da problemática no processo de pesquisa. Tá? E essa problemática ela vai ser respondida. Tá? E o conhecimento ele será construído, tá? Não é já formulado. Eu acho engraçado que muitos alunos, antes de começar a escrever, eles já pedem para o orientador um sumário, né, um roteiro, onde o primeiro capítulo, introdução, o segundo, nós vamos contar o histórico. Ao histórico eu vou dividir em abordagem 1 e abordagem 2. Segundo capítulo, questões legais. E aí eu vou dividir em tópico 1 e tópico 2. Antes de escrever, você já está estruturando um roteiro para você se guiar, né? Se estruturar. Sendo que Marx, ele diz que a pesquisa social, ela é feita, ela se constrói ao longo do processo. Eu não posso, não devo também, definir de antemão como a minha pesquisa será estruturada se eu não comecei o processo de investigação. Então, os tópicos da sua fundamentação teórica, ele vai se construindo a partir da necessidade. Tá? Você vai escrevendo e você vai vendo que surgiu uma necessidade de construir um novo tópico, aí você pega e constrói um novo tópico. E não já definir tudo certinho, tudo num modelo, tá? E só aplicar e só responder. Tá? Então, é interessante a gente ter essa percepção. A pesquisa, ela se constrói quando a gente vai caminhando, tá? E não preparar para depois caminhar. Pois bem, gente, eu vou apresentar aqui para vocês agora algumas linhas de pesquisa, tá? É interessante, por que eu trouxe isso? Porque é interessante a gente ter um norte, não é? E definir uma linha de pesquisa a qual a gente pretende investigar e seguir carreira. Tá? E aí, dentro dessas linhas de pesquisa, que são infinitas, eu trouxe 2 eixos, tá? Que são dinâmica dos territórios e da natureza e estudos urbanos e regionais. Lá para o final eu vou apresentar outros, mas eu queria que a gente se focasse nessas, tá? Para cada um desses eixos eu trouxe 3 linhas de pesquisa, tá? Eu acho que vocês entenderão a mensagem depois dessas explanações de linha de pesquisa, ok? Então, no eixo dinâmica dos territórios e da natureza, tá? Eu trouxe a primeira linha de pesquisa que se chama dinâmica da natureza e conservação, tá? O que essa linha de pesquisa ela aborda? Tá? Ela aborda os temas específicos sobre os aspectos que compõem a natureza por meio de estudos em geomorfologia, pedologia, bacias hidrográficas, planejamento e conservação ambiental. Olha só, tá? Se você definir a linha de pesquisa 1, tá, dentro daquilo que a gente conhece, né, e se estigmatizou como geografia física, você vai trabalhar dentro dessas abordagens, tá? Geomorfológicas, pedológicas, as bacias hidrográficas, tá? As questões ambientais. Então, você não pode fugir disso, a não ser que você crie um link, como eu fiz na minha, né? De unir físico e humano, tá? Um outro exemplo de linha de pesquisa é a questão de natureza, produção do espaço e território. Centra-se em investigações de base e aplicadas sobre os padrões do ambiente natural e as transformações da superfície da Terra, induzidas
ou não pelo homem. Então, aquelas relações de interferência, intemperismo, né? Físico, químico, biológico, antrópogo, acho que é isso, né, a palavra, fugiu aqui na mente a pronúncia certa, de antropologia, né, do homem interferindo, e é isso, tá? Se delimita a essas transformações que acontecem na superfície da Terra, tá? A linha 3, definida como produção do espaço e dinâmicas naturais, apresenta-se como eixo estruturador de investigações respaldadas na análise integrada das dinâmicas da natureza e da sociedade. Discute, a partir disso, os impactos, olha só, os impactos desencadeados pelas transformações das dinâmicas da natureza na própria sociedade, tá? Eu participei de um evento onde a linha de pesquisa era essa, tá? Produção do espaço e dinâmicas naturais. E o grande questionamento era aquelas usinas de eólicas que tem ali pelo litoral do Ceará, tá? E a interferência daquelas torres, né, com suas hélices e tudo, na alteração das dinâmicas sociais das comunidades que ali estavam inseridas, né? Então, houve uma redemarcação do espaço, né? O solo que não era propício para a residência daquela população, mas já favorecia a implementação da produção de energia eólica, tá? Então, querendo ou não, a partir de um estudo da natureza, né, do que compõe aquela área ali, interfere, impacta diretamente a própria sociedade, porque aquelas pessoas que estão ali, elas fazem parte de uma sociedade, né? Então, isso tem sido bastante discutido na academia, tá? Então, é importante a gente ter essa percepção e fugir, né, desses clichês, desses temas clichês o rio e a bacia de não sei de onde, tá? A enchente em Pedreiras, né? Vamos procurar construir relações dentro de linhas de pesquisas pré-definidas de como trazer uma investigação mais moderna, vamos assim dizer, né? Mais contextualizada a uma realidade, né? E o que se tem discutido nas universidades públicas, né? Estaduais, federais, enfim. O segundo eixo, que eu já estou terminando, tá, pessoal? É sobre os estudos urbanos e regionais, que é a minha linha de pesquisa e o meu eixo, tá? Dinâmicas socioterritoriais, modernização e desigualdades, tá? Analisa o uso do território no mundo contemporâneo, problematizando os nexos entre os processos de modernização, seletivos e contraditórios, os impulsos globais e a produção de desigualdades sociais. Também aborda questões como dinâmica do espaço rural, conflitos socioespaciais, turismo, planejamento urbano e regional. Tá? Então, aqui a gente vai trabalhar com fluxos. Tá? A questão da idealização de que você só é moderno, né? Que você só é desenvolvido se você for moderno, tá? E que o capitalismo ele traz essa modernização, né? E ao mesmo tempo que traz essa modernização e esse discurso de modernidade, de evolução, existem contradições, porque a meritocracia ela não existe para a geografia, né? São fatores a serem problematizados. Que meritocracia é essa? Como é que eu posso chegar no topo da pirâmide se eu não tenho ferramentas? Se eu estou num espaço que não me oportuniza iguais condições de me alavancar socialmente, né? Então, é preciso questionar isso, e eu acho isso muito interessante. Geografia da cidade e do urbano. Tem por objetivo analisar a análise crítica da produção do espaço urbano, num período em que a modernização capitalista tende a se impor
em todos os lugares do território brasileiro. Trata dos fundamentos e das contradições sociais, desdobrando a crítica à valorização do valor e do trabalho abstrato. Olha só que interessante. A gente fica muito contente quando vem um Mix Mateus para Pedreiras, para Bacabal, para Santa Inês, para Codó, que foi agora, né, se não me engano. Mas quais os fatores abstratos que estão por trás da vinda de um Mix Mateus para uma cidade como a nossa? Está entendendo? É preciso problematizar isso. Que tipo de trabalho que vai gerar? Porque o discurso é de geração de emprego e renda, mas que tipo de trabalho é esse? Tá? Você vai contratar funcionários para trabalhar a um salário mínimo, em turnos exaustivos, a renda maior gerada por esses empreendimentos não são, em sua maioria, investidos na cidade, mas até fora do país ou nas grandes cidades brasileiras, não ficam aqui. Tá? Existe uma cúpula pensante, elitizada, branca, hétera, que dita as regras e a massa que tem que obedecer. Tá? Representa também um discurso de desenvolvimento a partir de grandes fixos, né, de grandes prédios dentro da cidade, né? Você vê, tem até uma imagem, quem nunca viu essa imagem, o geógrafo que nunca viu essa imagem, nunca estudou geografia, né? Que você vê um edifício com piscinas e do lado a favela, né? Então, isso são as contradições da cidade. Então, é uma linha de pesquisa que nos dá campo para essa discussão. Muito interessante também. Além disso, temos território, agricultura e sociedade. Né? Volta-se à compreensão das diferentes formas territoriais da questão agrária no Brasil e no mundo, a partir do estudo do desenvolvimento contraditório e desigual do capitalismo no campo, no intuito de desvendar as bases em que se funda essa questão. Tá? Então, aí nós vamos ter espaço para trabalhar identidade, território, campesinato, agricultura familiar, as relações de fomentação e de desenvolvimento agrário, né? A tecnologia entrando no rural. Então, é uma linha de pesquisa que nos leva para essa área, né? De discutir essas particularidades no interior das relações da cidade, né? E de questões de campo, do homem do campo, enfim. É uma área também, para quem gosta, muito interessante. Onde está, se a agricultura está de um lado, eu estou de outro. Não familiarizo muito bem, não. Aí vocês podem me perguntar, sim, professor, mas só tem essas linhas? Não, temos outras linhas de pesquisa, né? Para quem está fazendo, por exemplo, licenciatura em Geografia, nós temos a 2 aqui, a Geografia, Educação e Ensino, né? A1, Teoria e Método em Geografia, né? Metodologia do ensino da geografia, ou métodos que envolvam pesquisas, enfim. Estudo de sociedade, classe e raça. Estudo de sociedade, classe e raça aqui também, mas eu ia botar a questão de gênero na 4. Mas, enfim, tem outras linhas de pesquisa, tá? Então, é interessante que a gente entenda o contexto que uma pesquisa surge, tá? A pesquisa em geografia, por exemplo. É preciso você se encontrar dentro da geografia, responder algumas questões para você chegar naquilo que você quer, tá? Então, recapitulando tudo que foi dito, tá? Você pode definir dentro da geografia qual o eixo que você mais se familiariza, se é físico, se é humano, definiu a parte para a seleção de uma disciplina que você acha que você tem maior familiaridade, definiu a disciplina, vamos ver se vamos trabalhar algo mais geral ou algo mais local, definiu isso, parte para uma linha de pesquisa, tá? Uma linha de pesquisa que você consiga se encontrar e que tenha espaço para a sua investigação, tá? E aí é só desenvolver aquilo que você pensa,
a partir de problema, né, questionando e buscando respostas para isso. O orientador, ele surge como uma pessoa mais experiente para lhe auxiliar nessa caminhada. Tá? Para encerrar, eu trago uma fala de Bachelard. Ele diz que a cabeça bem feita precisa, então, ser desfeita. O que ele quer dizer com isso? Às vezes, você já tem um conhecimento prévio de algo e você está tão enraizado com esse conhecimento que você acaba se perdendo. É preciso se desprender de conhecimentos adquiridos, testá-los, prová-los, para que esses conhecimentos, de fato, após testados, virem ciência. Então, se você tem uma cabeça muito fechada para algo que você acha que é experiente, tem noção, vamos problematizar isso e saber se, de fato, você está tendo uma cabeça pensante ou apenas reproduzindo pensamentos adquiridos pela boca de outro, né? Aqui tem meu e-mail, meu telefone, para quem quiser manter contato. E é isso. Muito obrigado. Evaldo. Opa, aqui é Gonzalez. Então é isso. Deixa eu... Pronto. Então, assim, agradeço muito a presença do professor Gonzalez, tá? Uma pessoa que como a gente foi falado no início, há muito tempo a gente já vem junto aí, se abraçando, a gente quer se distanciar, mas não tem jeito, não sei o que é isso. A gente pensa que tá longe e acaba se unindo. Pois é isso, pessoal. Nesse primeiro momento, a gente quis planejar algo diferente, porque eu sei que durante aqui a fala da Gonzalez, eu olhei muitas perguntas, tipo assim, esse meu tema, o que você acha desse meu tema? Enfim, calma, a gente sabe que é um momento delicado e a gente tem muita preocupação com o tema, né? Com o tema. Acaba esquecendo do projeto como um todo, pensando só no tema, né? E o projeto, o tema, se for analisar bem, o tema ele é importante. Toda parte do projeto é importante. Mas ele é o de menos, né? Em relação à problemática, à metodologia, como foi colocado pelo professor Gonzalez. Mas a gente sabe que um bom tema, né, é uma boa identidade do trabalho que você vai fazer, e assim com todo o processo, todo o corpo do projeto, né? Mas não se preocupe. Isso daí eu acredito que depois da ampliação do prazo da disciplina de projeto, vocês vão ter um tempo a mais. Mas assim, a preocupação que a gente tem nesse momento de projeto, pessoal, é exatamente tudo isso que o professor Gonzalez colocou, que era aquilo que eu falei no início, de planejar, de adequar os seus estudos a uma linha de pesquisa. Vou fazer uma observação. Tem muita gente que se preocupa tanto com o tema, só para vocês terem uma ideia, e se esquece de ler os livros a respeito daquela temática que ele quer estudar. Às vezes ele está tão preocupado em elaborar o tema, mas em questões de fundamentações teóricas, de conhecimento, de estudo naquela área que ele quer pesquisar, ele não tem. Então, fica difícil realmente de elaborar um tema quando você parte para o tema e não para os livros, né, para o estudo daquela área, que é exatamente o que o Gonzalo estava falando. A linha de pesquisa, a área que você quer pesquisar. E quando você decide a área que quer pesquisar, você já sabe quem são os autores, você já sabe quem são os livros, você já sabe quem você deve buscar. E aí fica muito mais fácil de elaborar o tema, saber o que é que tem de interessante nos dias atuais, porque às vezes você tem um tema na cabeça, como o Gonzalez colocou agora há pouco, você já tem algo pronto, mas aí quando a gente para ver, não é algo mais atualizado, que atende à realidade do momento. Só para a gente ter uma ideia, 3 áreas da geografia que está em alta, no Maranhão, por exemplo, turismo está muito em alta, né? O turismo voltado para as questões econômicas, sociais, enfim, né? Trabalho, aí vai. Que vocês, inclusive, estão tendo uma disciplina dessa. E também uma outra temática muito importante na área da geografia é a área da saúde, né? Que já vem sendo explorada há um bom tempo dentro da área de geografia, mas agora, principalmente, saúde, né? Questões políticas, globalização, economia, né? Cultura, enfim, você faz essa relação.
Eu achei a coisa interessante que o Gonzalez colocou, que a gente é muito limitado a escolher uma área. Eu faço o quê? Física ou humana? Não tem esse negócio de área. Né? É relacionar. A geografia ela é uma só. Naquela ideia, quando a gente falava que a geografia é uma área de síntese, né? Estuda várias coisas. Muito. Então a gente tem que saber sintetizar tudo isso e fazer uma coisa legal, né? O envolvimento das duas áreas e mostrar que geografia é uma só área, né? E que ali nós estamos buscando realmente trazer algo de bom para a sociedade, né? Enfim, como um todo. Tá? Então, esse nosso primeiro encontro com o professor Gonzalez era justamente para que a gente possa entender essa necessidade de buscar um direcionamento, de buscar uma linha de estudo. Né? Começar por aí, não é se preocupar tanto com o tema, não é se preocupar, se matar com o projeto. Né? A gente fala muito isso, não só aqui, a gente que trabalha com disciplina de metodologia científica, lá no início do curso a gente fala muito, olha, não se preocupe tanto com as normas, não se preocupe tanto com estruturas. Você primeiro tem que estudar, você primeiro tem que ler, você primeiro tem que buscar isso daí. Não se escreve sem leitura, não se produz sem conhecimento. Nada cai do céu assim, do nada, não vai sair do nada. Né? Você tem que ler antes, você tem que se preparar antes. Por isso que a gente sempre fala no início, é bom você, desde o início do curso, buscar uma área, buscar uma linha, se aprofundar nisso. Quando as disciplinas das áreas chegarem, você se aprofunda muito mais nela e quem sabe você até muda o seu pensamento durante o processo do curso, né? Mas é importante ter esse direcionamento construído, para assim ficar mais fácil você saber o que quer pesquisar. Eu sempre digo que a maior dificuldade dos nossos alunos ou de acadêmicos, independente do curso hoje, em alguns casos, é um pouco desse distanciamento da organização da linha de pesquisa. E se preocupa tanto com tema. Claro, tem que ter uma temática, tem que ter o projeto, mas também tem que ter o conhecimento da área. Né? E quando a gente diz conhecimento da área, é conhecer mesmo, estar engajado no que está acontecendo atualmente sobre aquela área que você está pesquisando. Né? E a geografia, nós que somos estudantes, professores, enfim, dessa área geográfica, nós temos um peso maior, porque a gente não é preso a uma só área. Né? Nós estamos ligados a uma diversidade, né? Como já foi colocado aí no próprio chat, né? A geografia como uma área interdisciplinar, que é ligada a todas. Né? Por isso que o geógrafo ele incomoda, em todo lugar que ele está presente, em todas as áreas, ele tem um pouco de conhecimento para argumentar, para questionar, para discutir, por conta dele ter essa diversidade. E na hora que chega no projeto, no TCC, a gente fica doido, porque é tanta coisa e a gente não sabe. A gente gosta tanto de quase tudo da geografia que a gente não sabe como começar. Mas o começo é isso, pessoal, é planejar, é buscar exatamente isso que o Gonzalez colocou, tá? É a linha, é a área, o que você pretende, o que você gosta, o que mais você gostou na geografia. Professor, eu gostei muito da área urbana, então vamos pensar em algo. Qualquer área da geografia que você gostar, você pode ter certeza que existe muitas problemáticas soltas por aí para se resolver. Existem muitas, milhares. Já se tem tanta pesquisa, meu amigo, a cada dia que passa, a sociedade muda. E como a sociedade muda, os problemas novos vão surgir. E a geografia ela está aí para solucionar por meio da pesquisa. Né? Eu sempre falo que qual é o diferencial de se estudar numa universidade? Diferente de uma faculdade, algo privado, que hoje eles estão começando a perceber isso. A diferença de se estar numa universidade é por conta da pesquisa. É porque aqui nós temos que aprender pesquisa, nós temos que pesquisar, né? Diferente de algumas faculdades que pensavam apenas só no ensino, e hoje vê a necessidade de se pesquisar. Instituições hoje não conseguem mais viver sem pesquisa, seja ela pública, claro, e principalmente as privadas, né? Nós temos que partir desse princípio. E os nossos alunos, eles buscam isso hoje, tá? Então, esse é o momento de mostrar o que realmente vocês querem. E faça algo, e até uma dica que é interessante, procurem fazer algo na graduação que já te leve para o mestrado, que já te leve para o doutorado. Não procure fazer algo só para concluir o curso. Eu vou fazer isso aqui só para concluir, depois eu penso no mestrado. Não é assim. Aí você está praticamente sem construir uma linha de pesquisa. Você está criando um currículo
abstrato, vamos colocar assim, é um cara que tem um currículo, mas que tem um monte de área, pesquisou na graduação uma coisa, no mestrado foi para outra, na especialização foi para outro lugar. Não é assim. A gente tem que se preocupar muito com isso, né? De o que pesquisa na graduação é aquilo que você vai colocar para frente, né? É a tua área, é a tua identidade como professor de geografia e também como pesquisador. Então, esse é o momento. Então, o que o professor Gonzalez colocou foi exatamente isso, né? A partir desse planejamento, vocês vão conseguir elaborar o projeto, tá, pessoal? Então, assim, a gente agradece, a gente espera que vocês tenham gostado, tá bom? E assim, eu articulei com a professora Thais aqui de Bacabal, o professor Isvan de Lago da Pedra, o professor José lá de Codó, né, e aqui com os alunos de Pedreiras. Aí eu vou organizar aqui uma nova data, só que eu vou expor com mais antecedência para que vocês se organizem. Aí sim, no próximo momento, a gente vai falar específico do projeto, porque até lá vocês já vão estar assim com algo mais adiantado, tá? Com os temas mais adiantados e tudo. O meu contato também está aí, o contato do professor Gonzalez, ele também disponibilizou, tá? A gente pode sim dar um suporte, dar uma ajuda. Valdo, eu estou querendo pesquisar sobre isso, você tem indicação de livros, de artigo, essa é a temática que eu quero fazer, então assim, a gente pode contribuir sim, entendeu? Por mais que vocês futuramente vão ter os orientadores, porque quando chega o período de TCC, vocês vão ter os orientadores. E lá pode ter certeza que muita coisa vai mudar. Por mais que estejam com o projeto pronto, vai mudar tudo de novo. É normal, né? Isso é normal acontecer para quem já se formou, sabe. Tudo prontinho, bonitinho, chega lá, o orientador ele muda muitas coisas. Isso faz parte. Isso é o processo de melhoria da pesquisa, né? E adaptação, conforme aquele seu orientando e assim por diante, tá? Então, pessoal, eu vou marcar uma nova data para a gente conversar específico sobre essa parte mais técnica do projeto, a estruturação dele, só para a gente poder alinhar algumas ideias aí a respeito do projeto em si, tá? Aí, em relação às temáticas, se alguém quiser perguntar, se alguém quiser falar, fique à vontade, esse é o momento, tá? E a gente está à disposição e, mais uma vez, obrigado, Gonzalez, obrigado a todos de Lago da Pedra, Codó, Bacabal. A gente queria que viessem mais pessoas, né? Mas assim, no próximo a gente vai começar a ampliar e acredito que juntos a gente vai conseguir aí nessa reta final em contribuir e ajudar um pouco, né? Cada um aí, porque realmente, claro, não é fácil, é um ensino EAD, tem seus desafios diferente do presencial, né? Mas a gente está aqui juntos, né? Independente do polo, independente das nossas funções profissionais, mas geógrafos são geógrafos, né? Nós estamos aqui juntos, né? Para a gente conseguir formar pessoas de qualidade. Então, fique à Boa vontade. noite. Tá. Eu queria um espaço aí para me falar. Fala, Rosane. É porque, assim, eu acredito que algumas pessoas escolhem um tema pensando numa afinidade, né? E não pensa no problema. Isso foi assim, eu sou uma dessas pessoas. E o meu problema é que eu não tenho problema ainda, né? Então foi uma questão de afinidade mesmo, o tema que eu escolhi. Na verdade, ainda estou com duas opções ainda. Mas a que eu estou mais certa de fazer, que eu me identifico mais, eu estou tendo dificuldade de saber a minha problemática. Como é que a gente resolve isso? Todo tema vai ter um problema, né? Ou tem tema que não tem problema? Pode falar, Osasco. Então, Rosiane, não existe pesquisa, segundo o Bachelard, sem problemática, né? Sem uma questão problema. Não existe. Tá? Então, tu tá no início da etapa. Tu já decidiu a área que você quer, você já tem um título, um tema, né? Então, agora é preciso, dentro dessa abordagem que você selecionou, procurar algo que te incomoda, tá? E a partir disso, problematizar, tá? Fazer uma pergunta tipo, como eu poderia estar resolvendo isso? Então, aí tu já tem uma problemática, tá? O Poder Municipal em Pedreiras
tem elaborado estratégias para deslocar a população ribeirinha devido às enchentes do Rio Mearim. Tá? Porém, percebe-se que a população não sai, né? não deixa o lugar, elas se reconhecem naquele território, elas enfrentam as cheias e elas não querem se deslocar dali. Quais os fatores que colaboram para a permanência de uma população às margens do Rio Mearim, mesmo em períodos de cheias constantes? Pronto, interroguei, fiz uma problemática. Tá? Então, se você já tem a área, se você já definiu a abordagem que você quer, procura dentro dessa abordagem algo que te incomoda e problematiza, né? Iniciando com quais, como, em que medida, quais as implicações, quais os fatores que colaboram, e aí tu vai chegar numa problemática. Para mim é muito simples. Respondido? Enfim, alguma outra pergunta? Pode ficar à vontade, pessoal. Geralmente, o curso de licenciatura em geografia, a gente tem o conforto de caminhar por estratégias metodológicas bem simples. E aí vai variando só o nível. Fundamental, médio, superior, né? É uma saída, né? É válido. Vocês tiveram cadeiras de didática, né? Então, é uma disciplina. Então, dentro daquela lógica que eu falei, tem a disciplina de didática. Me familiarizei com didática, beleza, então vou aqui problematizar algo dentro das questões pedagógicas de ensino-aprendizagem da geografia, né? Eu tenho que dizer que geografia é uma matéria decorativa. Matéria decorativa para nós é vaso de flor, né? Que é uma matéria que está ali no canto decorando o ambiente. A geografia ela é muito dinâmica, muito volátil e cheia de particularidades. É muito difícil o ensino da geografia. Então, merece ser problematizada, merece ser pesquisada, e é isso. Tem uma situação interessante, Gonzalez, que tem muitas pessoas que procuram pesquisar na geografia, fazer apenas uma pesquisa bibliográfica. Mas dentro da geografia é tão difícil você caminhar para uma pesquisa só bibliográfica, por conta da diversidade que a geografia disponibiliza. Porque toda vez quando você tenta montar uma pesquisa só bibliográfica na geografia, você começa a se deparar com tantos problemas, né? Aí você se pergunta, rapaz, não dá para ficar só no bibliográfico, não. Né? Por conta realmente dessa necessidade que a geografia nos impõe de pesquisar. Se você analisar, muitas monografias da geografia utilizam a pesquisa de campo, realmente tem que ir mesmo, né? Porque há uma necessidade tremenda na geografia nisso. Então acaba realmente, assim, a problemática ela acaba sendo muito simples dentro da geografia, porque você se depara com muitas situações, né? Principalmente quando tu divide, assim, fundamental, médio, ensino superior, na educação, por exemplo, ou na realidade mesmo social, ambiental e econômica, você percebe que a geografia ela tem um turbilhão de situações que você consegue, né, problematizar aquilo. Então, assim, às vezes o cara está tão preocupado em encontrar um problema, mas existe milhares na frente dele, né? Então é só questão mesmo de pensar mesmo, de analisar um pouco mais. Evaldo, isso é interessante, porque, como eu dei o exemplo do Matheus, né? O grupo Matheus, por exemplo. Eu acho que a última cidade agora a receber Matheus foi Codó, né? Se tiver alguém de Codó, dá um sinal aí. E a população fica eufórica. Tá? A população fica eufórica, porque vai ter emprego, vai ter renda. Mas o que é considerado? Olha, que eu estou tendo curiosidade, estou me colocando no lugar de pessoa curiosa. E nessa curiosidade eu estou fazendo perguntas, tá?
Preste atenção. Que tipo de emprego está sendo gerado? Tá? Esses empregos, eles de fato geram desenvolvimento socioeconômico? Esses empreendimentos, eles geram de fato desenvolvimento socioeconômico? Tá? O que seria desenvolvimento na concepção desses grandes empresários? E o monopólio que a empresa tem no Maranhão? Por que eles estão adentrando agora o interior do estado? Então, olha o tanto de problemática que surgiu, tá? Por o simples empreendimento que, na visão da população comum, é positivo, mas na visão do geógrafo não pode passar despercebido. Então, são problemas que vão surgindo e a gente precisa problematizar. Tem uma outra, o que está muito discutido nos programas de pós-graduação, estrito senso, essas questões de identidade, de território, de dependência do lugar, né? O Maranhão tem um programa próprio de habitação, que é Minha Casa, Meu Maranhão, né? Aí o que acontece, Bruno? Eles buscam arquiteto e elaboram casas numa arquitetura padronizada, né? E aí vem bem aqui na zona rural de Pedreiras e constrói a casa a partir das concepções de um engenheiro que não veio aqui, tá? Que não conhece a necessidade da família, tá? E aí constrói uma casa de projeto, modelo padronizado ali, tá? Aí a casa tá toda bonitinha, tudo, eles vão embora. Porque eles vão embora, quem vai morar na casa, ele meio que não se reconhece naquele ambiente. Ele não tem costume de ter um banheiro dentro de casa. Tá entendendo? Porque no olhar de todo mundo, é bom ter um banheiro dentro de casa. Mas quem nunca teve um banheiro dentro de casa e gosta de fazer suas necessidades no mato, ele vai querer um banheiro distante e ali ele se reconhece. Então, esses grandes projetos, eles não veem a necessidade da pessoa. Eles veem aquilo que eles julgam ser melhor para qualquer um, e eles vão lá e constroem, tá entendendo? Então, a geografia, ela, como eu falei do movimento endógeno, a valorização do lugar tem que começar lá, no campo, no dia a dia de quem vai ser beneficiado. E não contratar uma empresa do sul ou do sudeste para vir construir casas para o interior do Maranhão, se ninguém conhece a realidade do interior do Maranhão. Vocês conseguem compreender o que eu estou dizendo? E aí, não respeito a questão da identidade, do lugar, do pertencimento. Né? Então, fica aí uma dica para vocês investigarem. Pode falar, acho que é a Maria, deixa eu ver aqui. É a Maria Nazaré. Cadê ela? Boa noite. Leandro, pode falar, Leandro. É Leandro Guimarães ou é Maria Nazaré? Eu acho que é o mesmo, né? Acho que é o mesmo. Ele tá com dois. Eu acho que é o mesmo, né? Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Eu não estou ouvindo. Também não. Não tá saindo. Ele tá com o WhatsApp com uma pessoa que tá com o nome de Nazaré. Oi, tá ouvindo, professor? Pronto. Tá ouvindo, né? Sim. Olha lá. Pois é, eu já escolhi meu tema aqui, eu gostaria de uma ajuda, né? Que vocês puderem me ajudar aí a respeito do meu tema, que é a importância da reciclagem do vidro para o meio ambiente da cidade de Codó. Eu gostaria que o professor indicasse algum livro que eu poderia estar fazendo pesquisa. Então, Leandro, eu não vou te indicar livro, porque não é uma literatura que eu ando lendo, sabe? Mas o que eu posso te falar dentro da nossa aula de hoje, tá? Olha só, eu percebo que tu tem uma familiaridade com o tema, porque tu já inicia assim, ó, a importância.
Então, a importância de caminhar uma ideia que é algo bom. E aí o teu tema já responde o que era para ser respondido só na conclusão. Se tu colocar aqui implicações da reciclagem para questões implicações é um termo neutro. Ele não me dá a entender se é algo bom ou negativo, positivo ou negativo. Ele não me dá a entender o teu envolvimento, ele é neutro. Então, a preocupação com as palavras na hora de escrever, ela é essencial, porque se tu usa o termo a importância, a ineficiência, a inexistência, tu já conclui teu trabalho no tema. Entendeu? Mas, se tu quiseres literatura, Google Acadêmico. Depois tu pode pegar meu número, eu tenho algumas indicações bem legais nessa área de reciclagem, eu posso te passar, viu? Depois tu pode entrar, tu pode mandar uma mensagem para mim no WhatsApp aí, eu vou disponibilizar meu número. Posso passar umas literaturas. Evaldo é bem dessa área, né? Mas a gente precisa também primeiro dar uma analisada, porque não dá pra gente chegar assim, pá, indicar uma literatura para ti agora, né? Tem que primeiro dar uma analisada aí para poder te passar, viu? Mas eu tenho aqui uns PDF bem legal aqui, porque hoje em dia é PDF, né? Ninguém pode passar mais livro impresso não, tá? Livro tá caro. Tem que ser PDF ou site, senão não tem como. E-book, né? Acabou o PDF, agora é e-book. Aí o e-book entrando e os olhos acabando na vista, né? Mais alguém? Então, assim, pessoal, eu sei que se fosse possível a gente passava a noite toda, né? A geografia é isso, ela não tem fim, né? A gente começa a conversar e ela não tem fim. Por isso que eu volto àquele questionamento lá no início. Por que um aluno diz não gostar da geografia? Não tem como. Não tem como não gostar dessa área. Agora, a partir do momento que o profissional da área ele não tem a qualificação adequada, a formação adequada para trabalhar essa geografia, ele fica achando e colocando na cabeça do aluno que geografia é decorativa, nós vamos ter essa impressão ruim dessa disciplina, né? Que geografia realmente é uma coisa chata, é ruim, é decorativa, e não é bem isso, né? E isso também reflete na hora da gente pesquisar, na hora da gente poder encontrar algo interessante para a gente poder fazer, né? Então, pessoal, então, se mais uma vez a gente agradece a participação de todos, tá? E que a gente não vai parar por aqui, tá? Eu vou marcar uma próxima data com vocês para a gente poder conversar do projeto assim mais específico, só para a gente poder passar aqui algumas estratégias, né? Algumas situações na elaboração mesmo do projeto, porque acredito que daqui já dá para vocês iniciarem, né, a busca de uma abordagem mais precisa dentro da área da geografia, tá? Então, a gente agradece de coração, principalmente o professor Gonzalez, pela sua disponibilidade, aí todos aí da cidade de Bacabal, Codó e Lago da Pedra, tá? É sempre assim, um prazer estar com vocês, tá? E é isso. Então, mais uma vez, um abraço para o pessoal de Bacabal, onde eu tive que passar um tempinho com eles, né? Por conta da ausência do professor, da doutora à distância, por conta dessa situação de pandemia e tudo. Mas, enfim, é isso. Então, a gente está junto aí, se precisar. Meu número eu coloquei no chat. Tem o número do professor Gonzalez. Fique à vontade, a gente está aqui para ajudar. Tá? No próprio AVA, né, vocês também conseguem nos encontrar, principalmente eu, no caso, né? O Gonzalez, ele estava como tutor, aí teve que sair no tempo para poder iniciar o mestrado e finalizou, agora está retornando. Já está de volta na tutoria, né, Gonzalez, com o TCC, né, se eu não estou enganado. No curso de pós-graduação em Educação Especial. Inclusiva, Educação Inclusiva Especial. Essa que tem agora aqui na UEMANET, está finalizando agora. Pois é isso, pessoal. Então a gente agradece. Pessoal de Pedreiras também, tá?